Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Você concorda que nós, seres humanos, pessoas de carne e osso, geralmente estamos muito preocupados com o nosso fazer? Isso vem desde a infância. Quantas vezes, quando você era criança, você ouviu aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? Sendo que esse ser na frase é meio equivocado, né? O melhor seria fazer, o que você quer fazer quando você crescer. Afinal, nós não somos a nossa profissão, né? Mas enfim, desde criança nós estamos sob essa pressão de o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E isso perpassa por todas as fases da vida. Quando você está na escola, você está preocupado com os trabalhos que você precisa fazer, com as provas que você precisa fazer. Quando você está no último ano do ensino médio, você está preocupado com o que você vai fazer na faculdade. Quando você entra no mercado de trabalho, você fica preocupado com o que você vai fazer na empresa A, B ou C. Enfim, é desse jeito. O fazer está sempre presente em nossa vida. E talvez nós também ficamos preocupados com o que nós fizemos no passado, ou então com o que nós vamos fazer no futuro. E muitas vezes essa pressão nos tira o brilho do presente, o brilho do hoje, do agora. Muitas pessoas ficam com a mente presa no que fizeram no passado. Ah, eu fiz isso, que arrependimento. Ah, eu fiz aquilo, não era para eu ter feito aquilo e tal. Outras vivem um excesso de futuro. Nossa, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, o que eu vou fazer da minha vida e tal. E às vezes nós transportamos essa mentalidade para Deus, no sentido de, Deus ele também está preocupado com o que eu vou fazer, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, enfim. Onde eu quero chegar? O cerne da questão, o cerne dessa mensagem do Café com Fé de hoje é o seguinte: o mais importante não é o que você fez, faz ou fará. Não é sobre o que você fez, faz ou fará. É sobre onde você está. Como assim? Calma que eu vou te explicar. Lembra da história de Adão e Eva? Aquela história clássica relatada no livro de Gênesis, na qual Adão e Eva comem do fruto proibido, o fruto que Deus falou para eles não comerem, o único fruto que Deus falou para eles não comerem. Lembra disso? Então, logo depois aconteceu o seguinte, conforme está relatado no capítulo 3, versículo 9 do livro de Gênesis. Mas chamou o Senhor Deus ao homem
e perguntou-lhe: onde estás? E aí? E daí? Vamos lá, a chave aqui é a seguinte, meu irmão e minha irmã. Depois que Adão e Eva pecaram, erraram, caíram, a pergunta de Deus para eles não foi: o que vocês fizeram? Ou o que vocês estão fazendo agora aí? Ou o que vocês vão fazer aí sobre o futuro? Não. A pergunta de Deus foi: onde estás? Se você ainda não entendeu a chave, eu vou te explicar, vou te dar essa chave agora. Talvez você cometeu diversos erros no seu passado. Talvez você tenha uma história e tanto para contar. Talvez você se envergonhe dessas coisas. Você não tem coragem, às vezes, de contar para ninguém. Você não gosta nem de lembrar disso. Talvez hoje você está meio perdido, não sabe o que fazer. Talvez quando você olha para o futuro, você não vê muita coisa, você não está vendo nem no presente, quem dirá no futuro. Talvez a sua mente está assim hoje. Mas o que importa mesmo não é o que você fez no passado, por pior que tenha sido. O que importa mesmo não é o que você está fazendo hoje, ainda que você não esteja fazendo muito. O que importa mesmo não é o que você vai fazer no futuro, ainda que você não tenha um planejamento claro sobre isso. O que importa é onde você está. Qual é a sua posição hoje? Deixa eu dar um exemplo bíblico, um outro exemplo bíblico para esclarecer mais ainda essa questão. Pedro cometeu vários erros. Pedro era um cara sanguíneo, intempestivo. Pedro arrancava a espada e cortava a orelha dos outros. Pedro falava sem pensar. Pedro negou a Jesus. Só que o X da questão não é o que Pedro fez. Ou seja, Pedro fez isso tudo que eu falei. O X da questão não era o que Pedro estava fazendo, sabe por quê? Depois que Pedro negou a Jesus, ele voltou a pescar. Em outras palavras, ele voltou à antiga vida dele. Lembra que antes de Jesus chamar Pedro, ele era pescador? Então Pedro regrediu, vamos dizer assim. Mas o que Pedro estava fazendo também não estava importando muito. Por quê? Vou te explicar. E nem o que Pedro iria fazer. A Bíblia não fala se Pedro iria abrir uma empresa de pesca, ou se Pedro iria sumir no mundo por remorso. A Bíblia não fala sobre isso. Então o futuro de Pedro estava ali, meio que nas sombras, sem estar algo claro. Nada disso importou no final das contas. O que Pedro fez não importou, o que Pedro estava fazendo não importou, e nem o que Pedro faria importou. Sabe por quê? Porque Jesus foi ao encontro de Pedro. Meu irmão, se você entendeu isso, minha irmã, você vai ficar alegre agora. Jesus Cristo foi até Pedro. Jesus não pensou assim: não, o que Pedro fez é muito complicado. Pedro me negou. Jesus também não pensou assim: poxa, olha só o que Pedro está fazendo. Ele voltou a pescar. Pedro está pescando de novo. Então Pedro voltou no tempo, ele regrediu. Jesus também não pensou no que Pedro estava fazendo. Jesus também não pensou assim: o futuro de Pedro agora já era. Eu tinha tanta coisa boa para Pedro viver, mas o que ele fez impediu isso, atrapalhou tudo. Não! O que Pedro fez, estava fazendo ou faria, não importou para Jesus. E sabe por que não importou para Jesus? Sabe por que Jesus foi ao encontro de Pedro, mais uma vez, e resgatou Pedro? Porque o que importava de verdade era onde Pedro estava posicionado.
Era onde Pedro estava. E onde Pedro estava? Pedro estava em Cristo. Como assim? Pedro não tinha largado tudo? Sim, mas o coração de Pedro era de Jesus. Pedro era um homem bom, um homem justo. Apesar de tudo que ele fez, Pedro era um homem justo, diferente de Judas. A Bíblia não fala de Judas fazendo nada de grave assim. Ah, Judas puxou a espada para alguém. Judas ofendeu alguém. Judas fez isso, Judas fez aquilo. Não, Judas era um cara bonzinho. Mas, no fim das contas, Judas foi lá e vendeu Jesus. E depois, Judas não se arrependeu do que fez. Ou seja, Pedro, que era o cara sanguíneo, intempestivo, para frente, era um homem justo. Judas, que era o aparente bonzinho, era um homem mau. O filho da perdição. Então Pedro, ele já estava em Cristo, mesmo que ele estivesse longe fisicamente do Cristo. Pedro era um homem justo porque Pedro estava posicionado em Cristo, apesar do que ele fez, ou estava fazendo, ou faria. Entendeu, meu irmão, minha irmã? O negócio não é esse verbo fazer, o negócio é onde você está. Ah, mas hoje eu não estou em nenhuma igreja. Não é sobre isso, primeiramente. O seu coração, ele está aberto a Cristo? Porque se estiver, isso basta. Jesus não vai te fazer um interrogatório sobre o que você fez. Jesus não está vendo o que você está fazendo. Ah, mas aquela pessoa, ela está fazendo isso. Não, Jesus quer te dar uma nova história. Jesus não vê o seu futuro da forma que você vê ele. Talvez você está confuso sobre o seu futuro. Jesus vê de outra forma. A Bíblia diz: eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, planos de bem e não de mal. Então, meu irmão e minha irmã, para de ficar com a sua mente lotada dessas questões de passado, presente e futuro, o que você fez, deixou de fazer. O negócio é onde você está. Porque Jesus está disposto a ir ao seu encontro, assim como ele fez com Pedro. Mas para isso você precisa estar simplesmente posicionado. Posicionado no sentido de aberto, de disponível para este Cristo. Você está? Se você estiver, convide Ele para a sua vida. Que os seus fazeres ou não fazeres não importarão neste momento, porque Ele quer te dar uma nova história. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.